Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, do 12 ao 18. Nós vamos ler bastante versículo agora no começo, amém? Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, do 12 ao 18. Diz assim: Passando um tempo, quando o rei Xerxes já estava mais calmo, ele se lembrou do que Vasti havia feito e do que ele tinha determinado contra ela. Os auxiliares do rei sugeriram que fossem trazidas as virgens mais bonitas para o rei. Disseram: designe oficiais de todas as províncias para escolher e enviar as moças mais belas a Suzã. Elas devem ser recolhidas ao harém administrado por Hegai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres, para que ele dê a elas um tratamento de beleza completo. Depois, a moça que mais agradar ao rei ocupará o lugar de Vasti. O rei gostou do conselho e pôs em prática. Havia um judeu que trabalhava no complexo real de Suzã, chamado Mardoqueu. Ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Seus antepassados foram levados cativos de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, com o rei Joaquim de Judá. Mardoqueu criou sua prima Hadassa, que não tinha pai nem mãe. Ela era também conhecida pelo nome de Esther. Era elegante e muito atraente. Depois da morte dos pais dela, Mardoqueu a adotou como filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, muitas moças foram levadas para o complexo real de Suzã e entregues a Hegai, encarregado de cuidar das mulheres, e Esther estava entre elas. Hegai se agradou de Esther e deu uma atenção especial à moça. Submeteu-a a tratamentos de beleza, determinou uma dieta especial para ela, chamou 7 moças do palácio para servi-la e designou um quarto separado para ela e as moças. A conselho de Mardoqueu, Esther não disse nada a respeito da sua origem ou do seu povo. Depois de 12 meses de preparação e tratamentos de beleza, 6 meses de tratamento com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e vários cosméticos, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a vez de uma moça comparecer diante do rei, ela podia levar consigo para o palácio do rei o que quisesse. Ela ia à tarde e na manhã seguinte era encaminhada para outro harém, supervisionado por Saasgás, o oficial do rei encarregado das concubinas. Ela nunca mais voltava à presença do rei, a não ser que o rei gostasse dela e a chamasse pelo nome. Na vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotou como filha, ela não quis levar nada, a não ser o que Hegai, o encarregado do harém, recomendou. Esther, com seu comportamento, conquistava a admiração de todos os que conviviam com ela. Ela foi levada ao rei Xerxes, no palácio real, no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei apaixonou-se por Esther, muito mais que por qualquer outra mulher ou outra virgem. Ele entregou a coroa real a ela e a constituiu rainha no lugar de Vasti. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Esther. Ele decretou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade real. Até aí. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar reunidas aqui em seu nome. Jesus, fica conosco. Jesus, se revele a nós. Tu és a palavra. Tu és a palavra que se fez carne, habite entre nós nessa hora. Revele os seus segredos contido aqui, revele as suas verdades, que a sua palavra possa queimar em nosso coração, que a sua palavra venha trazer luz para os nossos caminhos, que a sua palavra venha endireitar, Senhor, as nossas decisões e atitudes. Nós estamos abertos para ela. Abrimos a nossa mente, o nosso coração está receptivo para a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Então eu quero falar com vocês um pouco sobre Esther. Quem era Esther? Bem, no texto que nós lemos, ela foi apresentada como uma moça que era estrangeira no império, fazia parte do povo que era escravo, ela era órfã de pai e de mãe, e ela foi adotada pelo seu primo. A palavra fala também que ela era muito linda, muito atraente, muito elegante. E Esther é escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Então, antes dela, tinha tido uma outra rainha. O que aconteceu com essa rainha? Bem, o rei chamou os seus principais oficiais do exército, os príncipes, os governadores de cada província, e ficou 6 meses com essa patente, né, com esse grupo da alto escalão, vamos dizer assim, do império, mostrando para eles todos os castelos, todo o ouro e joias que o rei tinha. Ele ficou 6 meses mostrando toda a sua grandeza e seu poder. Passados 6 meses, ele decidiu fazer uma festa de 7 dias em Suzã, que era a capital do império. E não só para essa alta corte, mas para toda a população de Suzã. E ali ele deu do melhor vinho, da melhor comida, durante 7 dias. Era à vontade para todo o povo, era uma grande festa. E no 7º dia, o rei já estava muito embriagado, imagina, 7 dias bebendo demais. Ele decidiu que ele queria que a rainha Vasti viesse e mostrasse toda a sua beleza para os convidados. Então ele mandou 7 oficiais ir buscar ela, que ela estava numa festa à parte com as mulheres, e que trouxesse ela com a roupa real e que mostrasse a sua beleza para todos. E ela deu uma resposta para o rei: eu não vou. Imagina, mulher retada, né? Ela não quis comparecer. E por causa dessa insubordinação, dessa desonra ao rei e ao seu marido, Vasti foi deposta. E o que a Bíblia diz, não vou entrar muito nesse mérito hoje, mas o que a Bíblia diz, como a mulher deve se comportar, ser diante do seu marido? Lá em Efésios, capítulo 5, do 21 a 24, diz: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas a mesma forma com qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter-se ao marido. Então, a Bíblia diz que a esposa precisa se submeter ao marido, assim como ela se submete a Cristo. Aí fala assim: ai, Dini, mas eu vou ficar sempre então omissa. Não, não é se omitir, é se submeter. E da mesma forma que a gente se submete a Cristo, e é muito bom, quando você se submete ao marido, Deus também te honra. E o marido, ele vai exercer uma liderança sobre nós. Mas como a Bíblia diz, é uma liderança como Cristo lidera a igreja, com amor, com carinho. Então, a roda ela vai sempre rodar e sempre vai dar certo e vai ser uma bênção. Hoje no mundo é pregado de forma muito contundente o feminismo. E esse movimento surgiu porque eles consideram que a mulher foi subjugada por muito tempo, e eles vieram então lutar pelos direitos das mulheres. E com certeza, em muitas culturas, em histórias passadas e às vezes até em atuais, sim, as mulheres são subjugadas. E então as feministas, elas declararam uma guerra contra os homens opressores. E elas reivindicam direitos iguais. Eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, mas uma das primeiras conquistas que as feministas conquistaram foram o direito ao voto. E eu entrando muito no mérito da questão, já estava sendo discutido a questão da mulher votar ou não. Mas qual era a lei na época? A lei era que os homens que fossem à guerra,
Eles tinham o direito de votar. As mulheres não votavam, né? Não é porque elas eram mulheres. Elas não votavam porque elas não iam à guerra. Os homens que não iam à guerra também não votavam, entenderam? Só que aí veio esse movimento, direitos iguais, lutando contra os homens opressores. E elas conquistaram esse direito. E é uma bênção a mulher poder votar hoje. Só que existe muita coisa na essência do movimento feminista que choca com a palavra de Deus, que vai contra aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, nós vimos recentemente, bem recentemente mesmo, as feministas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, celebrando a conquista do aborto na 24 semanas. Isso, 24 semanas na Colômbia. Então, foi aprovada a legalização do aborto numa gestação de 24 semanas, que é 6 meses. Um bebê que está completamente formado, que só está esperando a maturação dos seus órgãos e ganhar peso, a mulher tem o direito de matá-lo. Uma coisa que você precisa entender, que é importante a gente começar a mudar a nomenclatura. Aborto é uma coisa que, na minha opinião, ameniza demais o que realmente é. Sabe qual a palavra nós deveríamos usar? Assassinato dentro do ventre. Porque isso que é um assassinato. Então as pessoas, elas começam a dizer assim, as feministas, direitos iguais, meu corpo, minhas regras, ok. Mas por que no do corpo do neném não é as regras do neném? É a regra das pessoas que estão do lado de fora. Não é verdade? Quem está intercedendo por essa criança que vai morrer? Quem está ouvindo a voz dela se ela quer morrer ou não? A Bíblia diz em 1 Samuel 2,6 que o Senhor tira a vida e o Senhor dá a vida. Ele faz descer a sepultura e de lá faz subir. Então quer dizer que o ser humano agora se tornou Deus? Ele decide quem morre e quem vive? Porque é o meu corpo, é a minha regra. E é tão interessante que muitas dessas mulheres que defendem a causa, o assassinato dentro do ventre, elas defendem com unhas e dentes os maus tratos aos animais. Então, teve uma vez no Brasil, há bastante tempo, que um segurança deu um chute num cachorro no supermercado e virou notícia. Gente, ficou semanas falando do segurança que chutou o cachorro. As feministas, onde já se viu sofrer os maus tratos. Não estou te dizendo que você precisa maltratar, você deve maltratar um animal. Eu só estou te mostrando 2 pesos e 2 medidas. Você pode assassinar uma criança dentro do ventre, mas você não pode maltratar um animal. Olha o valor que tem um ser humano. Nenhum. Olha onde estamos chegando. Então eu posso te dizer que a essência do movimento feminista vai contra a palavra de Deus. E eu afirmo a vocês que não tem como uma mulher ser cristã e ser feminista. Ou você é cristão ou você é feminista, porque não tem como. Os princípios e valores se chocam. E eu não estou minimizando, gente, que as mulheres sofreram, foram subjugadas. Não estou minimizando, nem passando pano para isso. Mas eu estou falando para vocês que há algo incrustado, há algo mais profundo do que às vezes é falado. Direitos iguais. Não é só isso. Mas eu quero te dizer algo. Deus valoriza as mulheres. Deus valoriza você, mulher. Mesmo na época em que a cultura subjugava as mulheres, faziam delas escravas sexuais, como aqui na época do rei Xerxes, que nós lemos, na época de Esther, as mulheres, elas eram escravas sexuais. Mas Deus veio com a sua lei e começou a mudar dentro do povo dele como uma mulher deveria ser tratada. Tanto é que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar foi uma mulher. Eu creio que Deus fez questão de falar, não. Tem uns que falam assim, falou para uma mulher porque ela contou a notícia mais rápido. Mas eu discordo, porque a mulher, ela é muito mais quebrantada que o homem, porque a mulher é mais emoção. Então, a gente se derrama mais fácil mesmo diante do Senhor. A gente se comove mais com a vontade dele, é mais rápido.
na minha humilde opinião. Então, por esse motivo, por a mulher amar mais, eu acredito que Jesus se revelou: filha, ressuscitei, estou aqui, não chora. Então, o nosso Deus, ele sempre valorizou as mulheres. Mas nós precisamos entender algo: o meu direito de ser valorizada, ele não pode ser maior do que o meu dever. E foi isso que aconteceu com a rainha Vasti. Ela tinha o direito, né? Ela era rainha, ok. Só que ela tinha um dever como rainha. Ela tinha um dever com seu esposo. E foi por isso que a desonra foi tão grande. Imagina, estavam todas as pessoas da capital daquele império na festa, e o rei pediu para sua mulher vir, e ela disse não. Pensam, não era toda mulher que ia ter essa banca de peitar o seu marido, mas ela teve. Não sabemos o motivo, mas ela teve, e por isso, por essa desonra, ela foi deposta. Então, voltando a Esther, o que me chama a atenção no texto que nós lemos é a parte que fala assim que a Esther, com o seu comportamento, ela conquistava todas as pessoas que conviviam com ela. Então nós podemos concluir que Esther era uma mulher dócil. Ela era uma mulher muito inteligente no que falar, como se portar. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher humilde. Além de linda, é claro. Então todas as pessoas admiravam ela. Eu imagino, né, quando ela abria a boca, era como se fosse uma orquestra, né, tocando, e todo mundo achava maravilhoso o que aquela mulher falava. E em Provérbios, capítulo 12, o versículo 4, diz bem assim: a esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha é um câncer nos seus ossos. Outras versões diz bem assim: a mulher virtuosa é a coroa de honra do seu marido. Então, queridas, Esther, ela nos ensina como deve ser uma mulher virtuosa. Ela nos ensina como devemos nos portar, nos comportar. Só que ser uma mulher virtuosa não poupou Esther de sofrer. Ser uma mulher virtuosa não poupou Esther de passar pelos desafios. E hoje tem sido pregado um evangelho água com açúcar, onde fala assim: olha, você vai vencer, você é mais do que vencedor, você vai prosperar, o Senhor tem riquezas para você, aleluia. Olha, você pode fazer o que quiser, porque sabe, nós estamos vivendo o tempo da graça. E a graça virou um cartão de crédito ilimitado, que você vai passando assim, e passa, e graça, graça, graça. Vive de qualquer jeito, se comporta, não tem relacionamento com o Senhor, mas tudo bem, é a graça. Isso é um engano. Não estou dizendo que você não vai vencer, que você não vai prosperar, mas esse evangelho água com açúcar é engano. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, felizes são os que choram. A Bíblia também diz: bem-aventurados são, felizes são os que são perseguidos. Este é o evangelho real. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, o versículo 10 ao 12 diz: abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Então nós temos dificuldade, sim. Nós temos problemas, nós choramos, passamos por sofrimentos, mas nós temos um socorro. Amém? Nós temos lutas, mas também nós temos quem luta por nós. E olha o que aconteceu com Esther. Vamos continuar na história dela.
Esther, capítulo 3, vários versículos aí por diante. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se ajoelhava diante dele, ficou indignado. Sabendo que ele era judeu, Amã não se contentou em descarregar sua fúria contra um único judeu e ficou pensando num jeito de eliminar não só Mardoqueu, mas todos os judeus de todo o império de Xerxes. Então Amã expôs seu caso ao rei Xerxes, a um povo estranho espalhado por todas as províncias do império, que não se enquadra aqui. Seus costumes, seu modo de vida são diferentes dos demais povos. Além do mais, eles não respeitam as leis do rei e representam uma ameaça. O rei não deveria tolerá-los. Se for do agrado do rei, determine que ele seja eliminado. Eu mesmo me encarregarei das despesas. Depositarei 350 toneladas de prata no tesouro real para custear a operação. O rei retirou o anel de selar do dedo e entregou a Amã, filho de Amedata, de Agag, inimigo número 1 dos judeus. O rei disse a Amã: vá em frente, fique com o dinheiro, faça o que quiser com este povo. Foram enviados os comunicados pelos emissários a todas as províncias do império. A ordem era massacrar e assim eliminar os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, no mesmo dia. Bem, então aqui Esther já tinha se tornado rainha e aconteceu esse episódio. Como nós lemos lá no início, Mardoqueu, ele tinha uma função oficial ali na entrada do palácio. E quem era esse Amã, né, que entrou na história agora? Ele era o primeiro-ministro do império. Ele era o segundo homem do reinado. Então, depois do rei, ele era a pessoa mais importante. E como vocês já devem ter visto, por exemplo, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, todas as pessoas que chegam perto dela sempre se curvam. Pode ser príncipe, princesa, não importa a função, ela é uma hierarquia, então todos que estão abaixo sempre precisam se curvar. E Mardoqueu estava abaixo de Amã, só que ele não se curvava. E quando Amã ficou sabendo, ele não gostou. A palavra diz que ele ficou indignado. E ele decidiu, então, exterminar os judeus. É tão interessante, porque ele não poderia, então, exterminar só Mardoqueu? Ele poderia, o rei, falar assim: rei, este homem está me desonrando, posso enforcar ele? O rei provavelmente falaria: sim, pode enforcar. Mas isso não nutria a vingança dele. Ele começou a nutrir um ódio pelo povo de Israel, pelos judeus. Então ele criou um plano, bolou um plano para eliminar, exterminar o povo de Deus. Então eu posso te dizer que Israel estava passando pelo vale da sombra da morte. Porque os judeus já tinham data marcada, o rei autorizou e eles marcaram uma data. No final do ano, foi mandado uma notícia para todas as províncias. Vamos supor, dia 13 de dezembro, vocês podem massacrar os judeus. Você imagina? Os judeus, sabendo daquilo, eles não poderiam reagir. Eles não tinham como reagir, não adiantava fugir. Fugir para onde, gente? Não tinha terra. Eles eram escravos ali, não tinham como voltar para Jerusalém. Não tinha como voltar para Israel. E os judeus estavam, então, nessa situação. E é tão interessante que se os judeus fossem exterminados, como o Messias viria? Se acontecesse de fato esse plano, como Jesus viria se ele vem dos judeus? Olha o plano de Satanás. E Mardoqueu, então, manda uma mensagem para Esther e fala assim: olha, você é rainha, fala com o rei, intercede por nós, pelo povo. Nós vamos morrer. E Esther mandou uma mensagem de volta e falou: olha, faz 30 dias que o rei não me convoca para a presença dele. E você sabe que tem uma regra que se alguém entrar na presença do rei sem ser convidado, se o rei não estender o seu cetro de ouro, essa pessoa morre. Foi essa mensagem de volta que ela mandou. Só que eu quero te dizer algo que eu aprendi com essa história. Deus, ele é um Deus de planos. Deus é um Deus de propósito, ele não é o Deus do acaso. Não é assim: aconteceu a situação na vida da Maria. Deus fala: o que eu vou fazer agora? Não.
Deus é um Deus de planos, de propósito. Então, a palavra diz que ele conhece o plano que ele tem para você, que é plano de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Esther não estava naquela posição de rainha por acaso. Não é porque ela era muito linda ou bela, não era por causa dos seus dotes, é porque Deus colocou ela ali. Porque ele tinha um plano para usar ela para livrar o seu povo. E aí, quando ela deu essa resposta a Mardoqueu, ele disse assim para ela, Esther 4:12: não pense que só porque você mora no palácio real, será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Ele está dizendo assim, Deus não vai falhar. Se você não quiser fazer nada, Deus vai salvar a gente. Aí ele continua, mas você e sua família serão exterminados. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida como rainha? Queridas, Esther não estava naquela posição por acaso, era um plano de Deus. Eu quero te dizer algo, mulher. Você não nasceu por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não está nessa posição por acaso. Deus te colocou aí com um propósito. Amém? É plano de Deus. Ser rainha não impediu que Esther passasse pelo vale da sombra da morte. Ser filha de Deus não te impede de passar por sofrimentos, por dores, pelo caos, pela perseguição. Nós sabemos que o ouro, para ser refinado, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. A pérola, para ser feita, ela traz um grande desconforto para a ostra, e essa pérola é gerada. Então, o Senhor usa os desconfortos para cumprir os seus planos. Não tem como pular etapa. Para chegar ao prêmio, nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta. Para chegar ao prêmio, nós precisamos passar pelo processo. Porque assim nós vamos combater o bom combate e guardar a fé. Em 2 Timóteo 1:12 diz, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmã, não é por acaso que você está passando por essa situação. Deus é um Deus de propósitos, e Ele cumpre seus propósitos através de pessoas. Ele não cumpre os seus propósitos através de anjos, Ele cumpre através de você. E Esther tinha duas opções, enfrentar ou fugir. Os propósitos de Deus, ele é como um transatlântico, como um navio que atravessa o oceano. Quem está dentro desse navio, eles podem fazer o que bem quiser, mas eles não podem mudar o curso do navio. E é assim os propósitos de Deus na sua vida. Você pode fazer o que você bem quiser dela, mas você nunca vai conseguir mudar os propósitos de Deus. Você nunca vai conseguir mudar os planos e os sonhos de Deus. E Deus é soberano, nós sabemos disso. Ele governa todas as coisas. Mas a soberania de Deus não me obriga a cumprir o meu propósito. Deus, ele é tão grande que Ele me dá o direito de escolher. E foi isso que aconteceu com Esther. Ela poderia escolher fazer alguma coisa ou não. No capítulo 4, versículo 15, ela dá uma resposta a Mardoqueu. Convoque todos os judeus que moram em Suzã. Jejuem a meu favor, não comam, não bebam nada durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então aqui se levanta a mulher que foi forjada para este propósito. As dores que Esther passou foi para ela chegar neste propósito. Ela era órfã, escrava, entrou num concurso de beleza. Você acha que era fácil entrar num concurso de beleza? Você acha que não tinha sabotagem no reinado? Você acha que não tinham pessoas interessadas de uma ou outra ser a rainha? Ela estava no ninho de cobras. E tudo isso veio forjando Esther para este dia, para este momento.
Mulher, Deus está te forjando para este dia. Deus está te forjando para o propósito. Suas lutas, suas dores, suas lágrimas, o caos, Deus está te trazendo para cumprir o seu propósito. Então Esther escolheu e ela entrou em jejum e pediu para que todos os judeus de Suzã jejuassem com ela, jejum seco, sem água e sem comida, durante 3 dias. E quando ela terminou o jejum, ela se arrumou e ela entrou diante do rei. E o rei, ele foi muito bondoso e já estendeu o cetro para ela. Deus agiu. E ele disse: o que você quer, minha rainha? Se você pedir a metade do meu reino, eu te dou. E aí ela falou assim: ô meu rei, se você se agrada de mim, eu fiz um banquete e eu gostaria que você e Amã viessem jantar comigo. Imagina pedir metade do rei e você chamar para jantar, né? Amém, né? Então eu quero te dizer algo, Deus está no controle sempre. E o rei jantou com ela aquela noite, com Amã, o inimigo número 1 dos judeus. E aí ele falou: o que você quer, Esther? Ela falou assim: não, meu rei, se você se agrada de mim, amanhã eu vou fazer outra janta, vem jantar você e Amã comigo. E Deus teve misericórdia, e o rei falou assim: tá bom, amanhã nós vamos vir. E naquela noite o rei não conseguiu dormir. Há um tempo, uns 5 anos antes, Mardoqueu, como eu disse, ele era um oficial do palácio. E ele descobriu uma conspiração contra o rei, e ele livrou o rei de um assassinato. Ele contou a Esther o que estava sendo planejado, e ele livrou a vida do rei. E naquela noite o rei não conseguiu dormir, e aí desde ele pedir para alguma pessoa vir tocar cordas para ele dormir, ou então chamar uma concubina lá para, né, desestressar o homem. Sabe que ele falou assim: lê para mim. Lê diz que dá sono, né? E aí eles pegaram os rolos e começou a ler. E o rolo que foi pego, o livro que foi pego, era justamente contando que Mardoqueu tinha... Ai, gente, não é declarado. Tinha desfeito uma conspiração contra o rei. E o rei falou assim: mas o que esse homem recebeu de recompensa? Aí o leitor falou: nada, rei. E aí ele ficou pensando o que ele ia fazer por esse homem. E nesse meio tempo, bem cedo, Amã já estava por aqui com Mardoqueu, já tinha feito uma forca de 20 metros, e ele estava indo pedir ao rei que ele pudesse enforcar Mardoqueu naquele dia. E ele chegou diante do rei, e o rei falou assim: Amã, queria uma dica, uma opinião. Fala para mim, eu quero honrar uma pessoa, como você acha que eu devo honrar essa pessoa que é muito leal? Ele falou assim: rei, e ele achando que era ele, né? Falou: rei, é o seguinte, faz uma festa de coroação. Como uma festa de coroação? Coloca o manto do rei, o cavalo do rei, a coroa, pega um dos príncipes e leve, e esse príncipe vai puxando essa pessoa no cavalo, anda em toda a província dizendo assim: é isso que o rei faz com aquele que é leal. E o rei falou assim: gostei, faz isso com Mardoqueu. E Amã fez, obedeceu, né? Não era 2, ele morria. E ele fez todo esse processo. Então, o que eu estou dizendo para vocês com isso? Que Deus está no controle. Mardoqueu não foi honrado na hora, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. A demora de Deus não é uma recusa. Deus tem um plano. Olha José. José relatou ao copeiro o que ia acontecer com ele. E aconteceu. Ele falou assim: olha, lembra de mim diante do rei. Eu estou preso injustamente. E sabe o que aconteceu? Esquecer, irmão. Eu acho engraçado. O cara ia morrer. Olha que absurdo. Eu acho absurdo. O cara ia morrer. E aí uma pessoa, ele teve um sonho. Uma pessoa falou assim: olha, você vai ser restituído ao seu cargo. E ele foi restituído e nem lembrou do que aconteceu. E foi lembrar 2 anos depois. E o que aconteceu com José? Ele se tornou o governador do Egito. A demora de Deus não é uma recusa, é porque Deus tem um propósito. Mardoqueu foi honrado no dia certo e na hora certa. E qual é o fim da história, então, que nós estamos aqui estudando nessa noite? Esther, então, fez o segundo banquete. E ali ela fez o pedido ao rei. Está lá em Esther, capítulo 7, versículo 3. Ela diz bem assim:
Se o rei se agrada de mim e for do seu querer, preserve a minha vida e a vida do meu povo. E ela falou assim, olha, rei, estão conspirando contra o meu povo. Vão nos exterminar e eu vou morrer junto. E ela falou bem assim, e rei, se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu não ia te incomodar. Mas mandaram nos matar e nós não temos chance nem de defesa, estamos sendo injustiçados. E o rei falou assim, quem que está fazendo isso? Eu imagino, né? Ela falou, Amã. Gente, que mulher corajosa, né? Eu acho que no primeiro dia do banquete, ela não teve muita coragem de falar. Ela falou de mais um dia, assim, não, eu vou falar isso, vai ser assim, é treinar, né? Na segunda noite, ela teve coragem. E foi toda revertida a história. O rei não podia tirar o decreto, porque o que era decretado no Império Medo-Persa era irrevogável. O que o rei decretava. E como tinha o anel do rei, não tinha como ele falar assim, olha, os judeus não vão mais ser exterminados. Mas quando ele descobriu todo o plano, ele mandou que Amã fosse enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E aí ele colocou Mardoqueu como o primeiro ministro do Império Medo-Persa. E deu autoridade para Mardoqueu redigir alguma lei para que amenizasse a situação. E aí foi feita uma lei que os judeus poderiam se defender. Então, no dia que foi determinado que os judeus fossem massacrados, muitos tentaram matar os judeus e houve uma guerra. E os judeus venceram. E eles conseguiram sobreviver. E Jesus veio do povo judeu. Eu quero dizer algo, mulher. Quero profetizar algo sobre a sua vida. Chegou o tempo de você aniquilar Amã totalmente da sua vida. Chegou o tempo de você aniquilar o inimigo. A guerra que você tem travado talvez há anos. Em nome de Jesus chegou o tempo de você vencer. Não há nada impossível para Deus. Em Lucas capítulo 8, nós temos a história ali de Jesus, quando ele estava caminhando, e Jairo, um dos principais da sinagoga, veio e falou assim, mestre, a minha filha está doente, vem na minha casa, ore por ela. E Jesus estava durante o caminho para casa, e chegou uma pessoa e disse bem assim, versículo 49 e 50, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E olha a resposta de Jesus, não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Isso me impactou de uma forma, sabe por quê? Porque Jesus considerou curar uma pessoa, ressuscitar um morto no mesmo nível. Ele falou assim, olha, não tenha medo, ela vai ser curada, creia. Mas ela estava morta. Isso nos mostra que para Jesus curar ou ressuscitar não faz a menor diferença. Não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil para Ele. Então creia no Senhor, creia no seu poder, creia no seu plano. Creia que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você tem duas opções. Ou você encara, ou você foge. Qual que você vai escolher? Esther, ela poderia ter pensado em si mesma. Ela poderia ter feito uma conta, ou mais 1, 2. Ela poderia falar assim, não, eu não vou me arriscar, eu sou a rainha. Ninguém sabe que eu sou judia. Vai que o rei me protege. Mas não. Ela pensou no coletivo, ela falou assim, não, Deus me forjou até aqui. Ele me colocou aqui. Para eu cumprir esse propósito, eu vou cumprir. Mulher, você não nasceu por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não está nessa posição por acaso. Deus tem um sonho para você. Deus tem um plano e um propósito para você. Você vai cumprir os sonhos de Deus? Ou você vai enterrá-los? Os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles vão chegar aonde Deus determinou que chegasse. A não ser que você enterre este propósito. A não ser que você enterre estes sonhos de Deus. E sabe o que vai acontecer? Ou Deus vai colocar outro no lugar para cumprir o propósito. Ou Ele vai começar a te prensar
como ele prensou Jonas, até você se arrepender e voltar para o propósito.